Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês? Isabela, a mais bela, está de volta para apresentar mais uma receita para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sustentabilidade. E dentro da cozinha a gente consegue fazer vários reaproveitamentos de alimentos. Só para vocês terem uma noção, só no Brasil a gente descarta em média 40 toneladas de alimento por dia. É muita coisa, e com a quantidade de gente que tem aí, que tá passando fome, a gente consegue fazer algo. E a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é como a gente consegue fazer caldos com esses alimentos que tecnicamente a gente descartaria, né? Então caldo de legumes, caldo de carne, caldo de peixe, enfim. Então a gente vai fazer hoje um caldo de legumes e com esse caldo de legumes a gente vai fazer um risoto de limão siciliano. Como as nossas gravações sempre terminam perto do horário do almoço, então a gente já aproveita e já faz um almocinho aqui. E aí eu vou ensinar algumas técnicas pra gente fazer um caldo bem saboroso. Pro caldo de legumes, a primeira coisa que a gente vai usar é todos os restos de alimentos que a gente jogaria fora. Então eu tenho aqui alho poró, eu tenho salsão, eu tenho cebola, eu tenho rebarba de batata, de chuchu, de cenoura, de abobrinha, enfim, tudo aquilo que a gente descasca ou que a gente tira as pontas para jogar fora, tudo isso pode virar um caldo, tá? E aí a gente vai colocar tudo isso numa panela com bastante água para deixar reduzindo. E eu vou ensinar um truquinho aí de cozinha pra gente dar bastante sabor e aroma para esse nosso caldo de legumes. Ah, Isa, não quero fazer caldo de legumes, eu gosto de usar um caldo de carne. Como eu faço um caldo de carne? Vai no açougue, ou se você estiver em casa, se você limpou uma carne, ou sobrou osso, ou você vai no açougue e fala e pede pro açougueiro osso. Osso buco, aqueles ossos grandes. Você vai colocar esse osso no forno para assar até ele ficar bem pretinho. E aí depois você vai usar esse osso e vai deixar ele reduzindo na água. Quero fazer um caldo de peixe. Pegou o peixe lá, limpou o peixe, arrancou a cabeça, arrancou a cauda, arrancou tudo do peixe. Tudo isso você vai colocar numa panela com água e você vai reduzir, vai ter um caldo de peixe. Camarão, a mesma coisa, tudo aquilo que você limpa, você vai deixar reduzindo numa panela e você vai ter um caldo de camarão. E o legal é que isso você pode congelar. Você pode colocar em saquinhos e congelar no freezer, ou você pode colocar em forminhas de gelo e congelar no freezer, tá? Então depois que eu fizer esse vídeo, eu não quero mais seguidora minha utilizando aqueles tabletinhos e aqueles sachêzinhos que vendem no mercado, né? Vamos se alimentar de vida, que aquilo ali faz bastante mal para a saúde. Então vou ensinar para vocês hoje fazer um caldo de legumes. E o sachêzinho. Então primeira coisa, eu vou pegar uma panela grande. E aí nessa panela a gente coloca as rebarbas dos legumes que a gente jogaria fora, ó. Tem casca de abobrinha aqui, tem bastante coisa. Isso aqui depois você vai peneirar ou coar, tá? Então não se preocupem com isso aqui que vai ficar na panela. E aí a gente vai colocar água. Bastante água, tá, gente? Porque isso vai reduzir por bastante tempo. Então, se você tiver aqueles caldeirão ou aquelas canecas bem grandes, é muito legal. Tá? E aí o que a gente vai colocar com esse caldo para, né, não ficar só o caldo de legumes? A gente vai fazer um sachêzinho como se fosse de chá com alguns temperos, né? Dentro da cozinha existem algumas bouquet garni, enfim, tem umas nomenclaturas. E aí, aqui eu fiz uma coisa bem caseira para vocês verem como é prático. Eu peguei um saquinho que eu já tinha aqui. O que você pode usar também, além desse saquinho? Pode usar aquelas touquinhas de cabelo, claro que sem usar, né, gente? Sem botar na cabeça. Aquelas touquinhas de cabelo de cozinha serve. E também aqueles paninhos de limpeza que são brancos. Enfim, pode lavar e tudo mais, mas tem que ser o branco, não pode ser aquele outro azulzinho, porque senão você solta no caldo de legumes. E aí eu vou usar esse saquinho. Aqui eu vou colocar alguns temperos para dar bastante aroma pro nosso caldo. Então, ó, eu escolhi uns aqui, mas você pode escolher os seus. Eu vou botar aqui louro, que eu tenho, tá 3 folhas. Eu tenho aqui o talo do alho poró, que a gente utiliza só aquela parte branca. O talo vai virar o nosso temperinho. Tenho o talo de salsão. Vou colocar aqui alho. E aí eu tenho aqui, ó, algumas sementes de coentro e cravo, que dá um aroma muito legal. E vou colocar aqui tudo junto.
Botei tudo isso aqui no saquinho. A gente vai fazer uma trouxinha com isso. Eu usei uma xuxinha de cabelo limpa, tá? Sem usar, pra prender. Mas você pode amarrar no barbante. E aí o legal do barbante é que você pode prender aqui no cabo da panela e depois você consegue tirar sem muito trabalho. Então eu vou amarrar bem isso aqui. E a gente vai colocar isso aqui junto, como se fosse um sachê de sal. E vamos colocar pra reduzir junto com o nosso molho. Vou levar ele pro fogo, ele vai ficar aí pelo menos uma horinha reduzindo. Se você achar que precisa de pôr mais água, você coloca mais água, tá? Para ele ficar com bastante sabor e bem consistente. Com esse caldo que a gente vai fazer, a gente vai preparar um risoto muito gostoso. Então, gente, enquanto o nosso caldo de legumes ele vai reduzindo ali, a gente vai fazer uma preparação de um risoto de limão siciliano, tá? O que a gente vai utilizar nesse risoto? O arroz arbóreo, que é aquele arroz próprio para risoto, vinho branco, cebola, parmesão ralado, limão siciliano. Eu vou usar tanto a casquinha quanto o suco desse limão que eu vou fazer depois. Manteiga, porque risoto sem manteiga não é risoto. E eu vou usar um pouco de azeite também. Esses são os ingredientes. E claro, o caldo de legumes que tá na panela reduzindo, tá? E aí eu vou mostrar o passo a passo pra vocês agora de como faz. Então, gente, ó, o caldo tá reduzindo. Eu já tirei o sachê porque ele já fez a função que eu queria, já soltou bastante aroma e bastante sabor, então eu tirei e a gente vai começar a preparação do risoto. Eu vou usar uma frigideira porque eu vou usar uma porção pequena e aí acaba sendo mais rápido aqui pra gravar o vídeo, tá? Fogo não tão alto, tá, gente? A gente vai colocar, eu gosto de utilizar duas gorduras, então eu vou colocar um pouquinho de azeite e a manteiga, tá? E aí aqui a gente vai dourar a nossa cebola, vai suar a cebola, na verdade, não vai chegar a dourar. Coloquei a cebola, a gente vai colocar um pouquinho de sal, que o sal desidrata o alimento e é o que a gente quer. Que essa cebola solte bastante líquido e as propriedades dela. Ah, e uma coisa que eu acabei não falando é que quando a gente faz o caldo de legumes, a gente faz um alimento muito nutritivo, né? Porque imagina a quantidade de vitamina e de nutrientes que todos esses legumes e as cascas estão soltando nessa água. Então isso é bem importante também. E os temperos do caldo vocês também vão dosando de acordo com a sua preferência. Ah, não quero usar o cravo. Não gosto muito do sabor do cravo. Não precisa utilizar. Suou a cebola, a gente vai dar uma refogada nesse arroz. Tá? Aqui tem meia xícara de arroz, tá, gente? Estou fazendo uma porção pequena. Cebola também, coloquem o tanto que vocês gostam. Eu adoro cebola. Refogou esse arroz, a gente vai colocar o vinho. O vinho, ele precisa ser quase até cobrir esse arroz. E aí a gente vai deixar esse vinho reduzir para soltar todo, para evaporar o alcoólico dele, tá? E o legal de fazer receita com vinho é porque enquanto vocês fazem a receita, vocês vão dando um golinho também. Ah, se você vai fazer um risoto de camarão, um risoto de frutos do mar, qualquer coisa assim, vocês podem fazer o caldo de peixe ou de camarão no lugar dos de legumes. E aí vocês utilizam esse caldo. Aqui a gente já vai começar a colocar o nosso caldo. Eu vou utilizar uma peneirinha, como o meu ainda tá na panela. Eu vou pegando aqui, né? Pode ser que venha alguma coisa. Eu vou colocando esse caldo. Ele evaporando
E aí a gente vai colocando mais até dar o ponto do risoto. Qual o ponto do risoto? Ele precisa estar começando a ficar macio, mas ele ainda vai ter alguma coisa al dente, tá? Provavelmente a gente vai fazer umas 3 ou 4 vezes esse processo até ele chegar no ponto, tá? E aí, começou a colocar o líquido, a gente já não pode parar de mexer. E é muito aromático isso aqui, porque tem o aroma desses legumes, tem o aroma do limão siciliano, da cebola. É muito gostoso de fazer porque ele é bem aromático. E aí eu acabei de lembrar que eu tenho um camarão descongelado na geladeira do almoço que eu fiz passado, e eu vou saltear ele para comer com esse risoto. Não pode parar de mexer, vai mexendo e aí ele vai ficando cremoso. Esse amido do arroz, o caldo, a manteiga e tudo mais vai dando cremosidade pro nosso risoto. E o caldo eu não parei, porque depois disso eu vou coar ele e o que sobrar disso eu vou congelar. Vou fazer nas forminhas de gelo e tudo mais, e ao invés de você usar os tabletinhos lá, usa o caldo natural. Vou colocar mais uma vez o caldo, terceira vez. Opa! Aí eu acredito que ele já vai chegar já. Como eu sei que o risoto chegou, provando. Aí você vê aquele ponto que eu falei. Precisa ainda estar al dente, mas começando a ficar macio. Vou pegar uma colherzinha aqui que eu vou dar uma provadinha nele. Eu vou fazer um camarãozinho aqui rapidinho. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Eu vou colocar aqui uma folhinha de sálvia, porque eu amo sálvia. Aqui derreteu, a gente vai botar nossos camarãozinhos. Vou botar só mais um pouquinho de sal e pimenta, que eu já tinha colocado. Enquanto a gente mexe um, a gente mexe o outro. O camarão é muito rápido. 4ª vez de caldo. Bom, aqui a gente ainda tem um pouquinho de líquido, então eu vou espremer um pouco do limão siciliano. E aí a gente vai já adicionar o parmesão. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho de parmesão. E aí a gente vai incorporar esse queijo no nosso risoto. A gente vai colocar a manteiga para finalizar, fogo bem baixinho, manteiga gelada, tá, gente? A gente vai pôr ela para dar um brilho nesse risoto. Vocês vão ver que ele vai ficar bem cremoso. Agora a gente vai montar o prato e eu vou usar umas raspinhas de limão para finalizar. Tudo pronto, então vamos só montar um pratinho aqui. Vou colocar o nosso risotinho de limão siciliano. Vou colocar um pouquinho desse camarão que eu fiz aqui de última hora. Raspas de limão siciliano para trazer um frescor para esse prato. Com a pimenta pra gente trazer um tchan. Tá pronto o nosso prato. Essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like de vocês, se inscreverem no canal e ativar o sininho de alerta. Obrigada, até o próximo vídeo.